Princípio geral das trocas de calor. Para finalizarmos esse assunto, enfim, que é um assunto muito extenso, a calorimetria. Bom, princípio geral das trocas de calor. Sistema termicamente isolado. Podemos dizer que um sistema termicamente isolado é o conjunto de dois ou mais corpos isolados termicamente do ambiente externo. Não trocam calor com o meio externo, trocando calor somente entre si. Um exemplo de um sistema termicamente isolado é a chamada caixa de isopor, certo? A caixa de isopor permite que os corpos que estão dentro da caixa de isopor troquem calor apenas entre si, certo? Então aqui temos um exemplo do corpo A e o corpo B. Eles não estão trocando calor com o ambiente externo, certo? Então, entre corpos assim que estão no sistema termicamente isolado, eles só vão trocar calor entre eles. Olha, se colocarmos dois corpos A e B aprisionados em caixas com paredes que isolem termicamente esses corpos, sendo que a temperatura de A é maior que a temperatura de B, a tendência é o corpo perder calor, corpo A perder calor para o corpo B. Isso aqui até a gente já viu no início. Mas bora pegar um exemplo, até que seja encontrado um equilíbrio térmico. Quando chega no equilíbrio térmico, cessa o calor. Por isso que se diz que calor está fora e não dentro do corpo. O corpo tem energia térmica ou energia interna, certo? Então, questionamento. No sistema isolado, dois corpos A e B com temperaturas distintas estão trocando calor como mostrados na figura. Então está aqui a figura, digamos, o corpo A está com 50 graus Celsius e o corpo B está com 10. Qual é a temperatura final de equilíbrio entre os corpos A e B? E agora, qual vai ser a temperatura final quando eles trocarem calor? Quando A perder calor e B ganhar calor. Certo, e aí? Qual vai ser a temperatura final? Olha, a resposta para esse tipo de questionamento vai depender das capacidades térmicas de cada um dos corpos A e B. Se as capacidades térmicas forem iguais, então a temperatura de equilíbrio será a média aritmética. Então, de fato, é provável que alguns até digam, é 30 graus Celsius. 50 mais 10 é 60, dividido por 2, cada um vai ficar com 30. Certo? Então, nesse caso, a temperatura de equilíbrio é 30 graus Celsius. Porém, isso só vai acontecer se as capacidades térmicas dos dois corpos forem iguais. Mas e se forem diferentes? Certo? Se forem diferentes, e aí a capacidade térmica de um for diferente da outra? Se as capacidades térmicas forem diferentes, então a temperatura de equilíbrio dependerá se... por incrível que pareça, se a capacidade térmica de A for maior que a de B, então, nesse caso, a temperatura de equilíbrio vai ser próximo de 50 graus Celsius. Por quê? Porque A tem 50 graus Celsius. Vai ser próximo. Talvez seja 45 graus Celsius. Tipo, claro que A vai perder calor e B vai ganhar. Mas o fato é, a temperatura de equilíbrio final vai ficar uma temperatura perto de 50 graus Celsius por conta que a capacidade térmica de A ela é maior que a capacidade térmica de B. Certo? Aí então o A vai perder calor, mas não vai perder tanto calor assim, certo? Por conta que a capacidade térmica de A é maior que a de B. Ok? Digamos que a capacidade térmica de A seja menor do que a capacidade térmica de B. Então, nesse caso, a temperatura de equilíbrio ela vai ficar mais próxima. Vai ficar mais próxima aqui de 10 graus Celsius. Certo? Então, é justamente isso. Tudo vai depender das capacidades térmicas. Certo? Então, capacidade térmica, se ela for muito grande, A maior do que B, aí nesse caso, a temperatura de equilíbrio vai ficar próximo à temperatura de A. Mas digamos, a capacidade térmica de A é pequena em relação a B. Então, a temperatura de equilíbrio vai ficar próxima à temperatura de B.
certo? Então, tudo vai depender da capacidade térmica. Se forem iguais, então as temperaturas de equilíbrio serão as mesmas. Algebricamente, podemos expressar essas trocas de calor da seguinte maneira. Quantidade de calor de A mais quantidade de calor de B é igual a zero. Ou seja, se nós colocarmos a equação fundamental da calorimetria aqui para a massa de A vezes calor específico de A vezes a variação de temperatura vai ser a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do corpo A. Certo? Ou seja, a temperatura final vai ser igual para os dois, porque é a temperatura de equilíbrio, ok? Mas essa situação, temperatura de equilíbrio igual, como disse a vocês, só vai depender da capacidade térmica. Então, corpo B, mesma ideia, massa de B vezes calor específico de B vezes temperatura de equilíbrio menos a temperatura de B, certo? Ou seja, a temperatura de equilíbrio acaba sendo a temperatura final. Sempre a soma das quantidades de calor de um corpo, de um sistema, é igual a zero. Certo? A gente sempre vai igualar a zero. Já que a tendência dos corpos é se equilibrar termicamente. Desta forma, a quantidade de A mais quantidade de B, quantidade de C e assim por diante vai ser igual a zero. Olha, a gente aqui colocou um símbolo. Esse símbolo aqui, para quem esqueceu ou não sabe, significa somatório. Ou seja, eu vou somar apenas o valor da quantidade de calor recebida. E aqui também, eu vou somar a quantidade de calor cedida, ou seja, a quantidade de calor perdido, igual a zero. Bora ver esse exemplo. Um bloco de cobre de massa 100 gramas, é retirado de dentro de um forno e rapidamente colocado em uma garrafa térmica, certo? Cobre, a massa dele é de 100 gramas, é retirado de dentro de um forno e colocado numa garrafa térmica. Dentro dessa garrafa térmica tem 500 gramas de álcool. O que é que vai acontecer quando eu colocar o cobre dentro do álcool? É óbvio, né, que os dois vão trocar calor, certo? O cobre ele foi retirado do forno, vai estar quente e vai trocar calor com o álcool. A temperatura do álcool, ela era 30, ela aumenta de 30 para 40, certo? Se o calor específico do cobre é 0,1, isso aqui no caso é o valor do calor específico do cobre, e o calor específico do álcool é 0,6, qual é a temperatura do forno? Então, bora lá. A massa do cobre é 100 gramas, como a gente já viu. A massa do álcool é 500 gramas, ou seja, tem mais álcool do que cobre, certo? Em termos de massa. Querendo ou não, em termos de volume também. Então, a temperatura inicial do álcool é de 30 graus Celsius. E a temperatura final do álcool é de 40. Só que tem uma pequena observação. Subiu de 30 para 40. Ou seja, depois que colocou o cobre, a temperatura do álcool passou a ser 40. E a do cobre? Passou a ser quanto? A temperatura do cobre passou a ser 40 também. Mas antes, a temperatura do cobre era quanto? Era igual à temperatura do forno. Ele foi tirado do forno. O forno está lá, digamos, 1000 graus Celsius. Quer dizer que foi colocado no álcool. É uma situação. 1000 graus Celsius. Colocou no álcool. Aí o álcool, ele trocou calor com cobre. Ficou 40 graus Celsius. Então, o cobre deixou de ter 1000 e passou a ser 40 também, depois que trocou calor, certo?
Porque isso tudo também depende do volume, depende da massa, depende de muitas circunstâncias. Olha, o calor específico do cobre é de 0,1. E o calor específico do álcool é 0,6. Então, gente, essa temperatura do álcool é a temperatura de equilíbrio. Certo? Ambos ficaram com 40. Próximo de 40, é claro. Qual vai ser a temperatura do forno? Olha, antes, bora aqui calcular a variação de temperatura do cobre. A gente sabe que a temperatura final é 40, mas a gente não sabe a inicial. A temperatura inicial do cobre, quando ele foi tirado do forno e foi colocado no álcool, é a mesma temperatura do forno, que é justamente o que a questão quer. A questão quer a temperatura do forno, ok? Então, a gente pode até dizer que é 40 menos temperatura do forno. Já a temperatura do álcool, no caso a final é 40 menos 30 é 10. Pronto, a variação de temperatura do álcool é 10. Já a do cobre é 40 menos a temperatura do forno. Ele perdeu o calor, então é claro, né, que nesse caso a temperatura ficou diferente. Aí a gente vai ver aqui que temperatura é essa. Bom, a gente percebe então que a quantidade de calor do cobre mais a quantidade de calor do álcool é igual a zero. Utilizando a fórmula Q macete para o cobre, Q macete para o álcool, vai ficar desse jeito. Massa do cobre vezes calor específico do cobre vezes variação de temperatura. Mais a massa do álcool vezes calor específico do álcool vezes variação de temperatura do álcool. Olha, aqui nem precisava de colocar, mas eu quis destacar que ΔT do cobre é a temperatura de equilíbrio menos a temperatura do forno, que é a mesma coisa que temperatura inicial. Já do álcool é a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do álcool. Então, bora substituir. A massa do cobre é 100, o calor específico do cobre é 0,1, a temperatura de equilíbrio é 40 menos a temperatura do forno. Massa do álcool é 500, calor específico é 0,6 e aqui é 10. Realizando as multiplicações, 100 vezes 0,1 é 10. E aqui 500 vezes 0,6 vezes 10 dá 3.000. Então, 10 vezes 40 dá 400 e 10 vezes menos T dá menos 10T, temperatura do forno, mais 3.000. Aí aqui realizando as continhas, 400 mais 3.000 dá 3.400, menos 10 temperatura do forno igual a menos 3.400. Temperatura do forno, menos 3.400 dividido por menos 10. Se eu quisesse aqui ter multiplicado por menos 1, poderia, não tem problema, matematicamente falando. Mas aqui eu resolvi colocar desse jeito, não tem problema nenhum. A temperatura do forno era 340 graus Celsius. Era a temperatura inicial do cobre, depois que tirou do forno. Então, é claro, né, que quando colocou no álcool, como tem mais álcool, certo? 500 gramas é a mesma coisa que 500 ml, certo? Que a gente sabe que 1 litro tem 1 quilo. Então, 100 gramas, ou seja, 100 ml jogado em 500 ml, é óbvio, né, que a capacidade térmica do álcool ele é maior do que a capacidade térmica do cobre. Certo? A capacidade térmica do álcool ele é maior que a capacidade térmica do cobre. Então, como a gente já viu, corpos que têm capacidades térmicas distintas,
sendo que um é maior do que o outro, vai ficar tendendo mais próximo desse. Certo? No caso, a capacidade térmica do álcool, que no caso a temperatura final do álcool foi de 40 graus Celsius. Então, é claro que o cobre passou também a ficar com a temperatura próxima de 40 graus Celsius, certo? A inicial era 340. De fato, teve uma grande perda de calor, como se diz, para poder chegar à temperatura de 40 graus Celsius. Pronto. Finalizamos o assunto de calorimetria, certo? A gente viu, é um assunto que é extenso, tem muita noção teórica em cima, muita noção histórica, tudo. A gente viu, assim, tem questões que coloca muito jogo de palavras, que se refere muito à linguagem popular, à linguagem científica, certo? Resolvemos questões de cálculo, utilizamos, assim, equações, capacidade térmica, calor específico, que a gente viu cada um separadamente, certo? E até o próximo assunto. Desde já, obrigado a todos pela atenção.